Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece seu canal Bet Tips, se ainda não é inscrito no nosso canal, já peço humildemente aí que você se inscreva no nosso canal para você ajudar o nosso canal a crescer. Ative o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal e também deixe seu like no vídeo que você fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Como sempre também traga aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal. A equipe do Adana praticamente entregou o jogo, assisti e foi horrível de ver aquele jogo. O Adana perdeu várias oportunidades, entregando várias oportunidades para o time adversário também fazer, né? Então, o time adversário também soube aproveitar as oportunidades que o Adana deu, né? Então, acabou perdendo o jogo de 2-0. Então, espero ter ajudado com os palpites, cravamos quase todos, só a equipe do Libertad, lá no Paraguai, que terminou no 0-0, não cravamos. Lá na Irlanda, bateu a vitória do St. Patrick's, mas não bateu mais de 1,5. E lá na Turquia, né, que o jogo do Adana, que ele acabou perdendo lá de 2-0 e inclusive estava no nosso bilhete. De resto, cravamos todos, né? Então, sem mais delongas, vamos para nossos jogos. Fala galera, está começando mais um vídeo do canal para o dia 25 de outubro de 2023, quarta-feira. Temos aqui alguns palpites para analisarmos e dando início aqui aos nossos jogos. Vamos lá para a Superliga da Sérvia. Quarta rodada, 9h da manhã, temos a equipe do Radnik e o Partizan. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Radnik, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Já a equipe do Partizan, dos últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcas. O Radnik, jogando em casa, os últimos 5, venceu 3 e perdeu 2. O Partizan, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. O Radnik está na 14ª colocação, aqui no grupo de abaixamento, com 9 pontos. Em 10 jogos, fez 10 gols, sofreu 16. O Partizan está na primeira colocação, com 28 pontos. Em 10 jogos, fez 25 gols, sofreu 10. Minha análise para essa partida é Partizan empate anula o Mar de Goemé na partida. Vamos aqui agora para a Liga Premier da Ucrânia. Primeira rodada, 9h da manhã também. Temos a equipe aqui do Voskla e a equipe do Dnipro. Vamos analisar aqui os jogos. O Voskla, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Dnipro, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1 jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, por ambas marcas. A equipe do Voskla, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Já o Dnipro, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Voskla está aqui na 9ª colocação, com 13 pontos. Em 10 jogos, fez 10 gols, sofreu 18. Já o Dnipro está na 6ª, com 18 pontos. Em 9 jogos, fez 10 gols, sofreu 5. Minha análise para essa partida é o Mar de Goemé. Ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a segunda Liga da Eslovênia. Pela terceira rodada, 10 da manhã, temos a equipe do Davina e o NK. Vamos analisar aqui os jogos. O Davina, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1 jogo, empatou 1 também. Já a equipe do NK, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1 jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, nenhum dos 5 foram ambas marcas. A equipe do Davina, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu apenas 1 jogo e perdeu 1 também. Já a equipe do NK, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Davina está aqui na 14ª colocação, com 12 pontos. Em 13 jogos, fez 11 gols, sofreu 23. Já o NK está na 10ª, com 15 pontos. Em 13 jogos, fez 16 gols, sofreu 17. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do NK, o Mar de Goemé na partida. Ainda aqui na segunda Liga da Eslovênia, 10h da manhã também, temos a equipe do Tomin e a equipe do Cenzana. Vamos analisar aqui o jogo. O Tomin, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1 jogo. Já o Cenzana, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2 jogos. Confronto diretos não temos. A equipe do Tomin, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos, empatou apenas 1. Já o Cenzana, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Tomin está aqui na 12ª colocação, com 14 pontos. Em 13 jogos, fez 14 gols, sofreu 24. Já a equipe do Cenzana é a lanterna, na 16ª colocação, com 6 pontos. Em 13 jogos, fez 13 gols, sofreu 33. Minha análise para essa partida é o Mar de Goemé, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para o Azerbaijão. Segunda rodada, 11h30 da manhã, temos a equipe aqui do Sumqayit e a equipe do Sabah. Vamos analisar aqui os jogos. O Sumqayit, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1 jogo, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Já o Sabah, nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1 jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas 1 jogo, foi ambas marcas.
O Sumqait jogando em casa os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas um jogo, empatou um também. Já a equipe do Sabá, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Sumqait está na 7ª colocação com 11 pontos. Em 9 jogos fez 9 gols, sofreu 13. Já o Sabá está na 8ª colocação com 10 pontos. Em 9 jogos fez 14 gols e sofreu 13 também. Minha análise para essa partida é mais 0,5 gol no primeiro tempo, ou vitória da equipe do Sabá. Vamos aqui agora para a Championship lá na Inglaterra. 13ª rodada, 13h45 da tarde, temos a equipe do Preston e a equipe do Southampton. Vamos analisar aqui os jogos. O Preston, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2 jogos. Já o Southampton, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1 e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcas. A equipe do Preston, jogando em casa nos últimos 5, venceu 3, perdeu apenas 1 e empatou 1 jogo também. Já o Southampton, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Preston está na 4ª colocação com 21 pontos. Em 12 jogos fez 16 gols, sofreu 18. Já o Southampton está na 5ª com 20 pontos. Em 12 jogos fez 19 gols, sofreu 22. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Southampton. O Mar de Guemé na partida. Vamos aqui agora para a Liga dos Campeões. 4 horas da tarde temos a equipe do RB Leipzig e o Krena. Vamos analisar aqui os jogos. O Leipzig, nos últimos 5 jogos, venceu apenas um jogo, empatou 2 e perdeu 2. Já a equipe do Krena, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Confronto diretos não temos. A equipe do Leipzig, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu apenas um jogo, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já o Krena, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Leipzig está na 2ª com 3 pontos. Em 2 jogos fez 4 gols, sofreu 4 também. Já o Krena está na 4ª colocação com apenas 1 ponto. Em 2 jogos fez 3 gols e sofreu 5. Minha análise para essa partida é mais de 0,5 gol no primeiro tempo, ou mais de 2 gols e meio na partida. Ainda aqui na Liga dos Campeões, 4 horas da tarde também, temos a equipe do Young Boys e o Manchester City. Vamos analisar aqui os jogos. O Young Boys, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 jogos e perdeu apenas 1. Já a equipe do Manchester City, dos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Confronto diretos também não temos. A equipe do Young Boys, jogando em casa nos últimos 5, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou 1 também. Já o Manchester City, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Young Boys está na 3ª com 1 ponto. Em 2 jogos fez 3 gols, sofreu 5. Já o Manchester City está na 1ª com 6 pontos. Em 2 jogos fez 6 gols e sofreu 2. Minha análise para essa partida é mais 0,5 gol no primeiro tempo, ou Manchester City para marcar mais de 1 gol e meio na partida. Para encerrar nossos jogos, voltando lá para a Championship da Inglaterra também. 4 horas da tarde, temos a equipe do Stoke e a equipe do Leeds. Vamos analisar aqui os jogos. O Stoke, nos últimos 5 jogos, venceu 2 jogos e perdeu 3. Já a equipe do Leeds, nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcas. A equipe do Stoke, jogando em casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Já o Leeds, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu um jogo e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Stoke está na 20ª colocação com 13 pontos. Em 12 jogos fez 13 gols, sofreu 18. Já a equipe do Leeds está na 3ª colocação com 22 pontos. Em 12 jogos fez 20 gols, sofreu 13. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Leeds, o Mar de Guemé na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Superliga da Sérvia, temos a equipe do Radnik e o Partizan. Botei Mar de Guemé na partida. Na segunda Liga da Eslovênia, temos a equipe do Davina e o NK. Coloquei Mar de Guemé na partida também. Indo lá para o Azerbaijão, temos a equipe aqui do Sumqait e o Sabá. Botei Mar de Guemé na partida também. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,95. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve aí para você ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixe seu like no vídeo que você fortalece ainda mais aí o nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!